Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam na paz, com muita saúde, muita harmonia e desejo tudo de bom para todos vocês. E hoje, meus amigos, estou aqui para trazer uma reflexão e falar de uma ação que, apesar de todos os indícios, todos os números que ela divulga, falar assim, fiquem longe de nossas ações. O pessoal insiste em comprar. Vou falar com vocês da situação atual da PDG e como o investidor, na minha opinião, claro, acaba adotando uma estratégia que não é das melhores. O que é que chama atenção nesse papel? É que é uma empresa que está cotada a 1 centavo e isso já tem um certo tempo. A ação bateu pela primeira vez lá no final de setembro de 2024. Só que ela deu esperanças para a sardinhada. Eu tinha até abordado isso em um vídeo anterior. Ela ficava entre 1 e 2 centavos. Então o que, que o bonzão, né, pensava? Opa, se eu comprar a 1 centavo e vender a 2, eu vou ter 100% de lucro. Por que eu usei essa palavra bonzão? É porque eu tô ridicularizando a pessoa? Não, não é isso. É porque na cabeça dele, só ele pensou assim. Só que todos que investiram nessa empresa, colocaram dinheiro nessa empresa nesse momento, estavam pensando nisso. Então, raciocine comigo. Se todo mundo quer comprar a 1 centavo e vender a 2 centavos, ele vai vender a quem em 2 centavos? Porque para vender você tem que ter alguém que compre. Ninguém queria comprar nesses 2 centavos. Até que isso chegou num ponto extremo. A partir desse pregão, deixa eu ver que pregão foi esse. Dia 18. O último que ela chegou a bater entre 1 e 2 centavos foi 13 de novembro. De 18 de novembro para frente, o papel não passou de 1 centavo. Inclusive, eu tentei fazer uma compra no simulador. Comprei 100 papéis simulados, certo? Aqui é no simulador. E fiz uma venda de 100. Não executou a venda, ficou aqui no mesmo 1 centavo. Depois realizei mais uma compra de 100. Comprei a mercado, só executou em 1 centavo. Depois outra venda, tentei vender 200. Tá até aqui, ó. Tá travado até agora. Porque não tem comprador nos 2 centavos. Só tem comprador e vendedor em 1 centavo. Então eu estou aqui para trazer a seguinte observação. Por que PDG R3 o pessoal acha barato? E por que Vale 3 custando aqui menos de R$ 55, o pessoal acha caro, ou pelo menos não se interessa em investir nada. O problema da Vale é o seguinte, é justamente o valor dela, problema aparente, problema inicial. Por quê? Para você comprar atualmente um lote desse papel, você tem que gastar quase R$ 5.500. Mas isso se você for comprar um lote. Existe o mercado fracionário ou fracionado dá a mesma coisa. Você bota o ativo da letra F. A cotação é um pouco diferente do lote padrão, que é o lote com 100 ações. Mas não é muita coisa, são uns centavos. E aqui você consegue comprar a partir de uma ação. Então você pode comprar 10 ações por mês, 2 ações por mês, dependendo de sua disponibilidade financeira. Qual o problema? O problema da PDG é justamente que você pode comprar aqui com R$ 1 100 ações. Aí o cara pensa assim, poxa, com R$ 1 eu compro 100 ações, com R$ 10 eu compro 1.000 ações, com R$ 100 eu compro 1 milhão de ações e vou ficar rico com esse papel. Só que entenda, assim, 1 milhão de ações não, né? 10.000 ações. Aqui eu fiz já extrapolando. Mas entenda, é que esse pensamento ele é danoso, porque PDGR3 é aquela empresa que você se pergunta, cara, como é que isso está na nossa bolsa de valores, meus amigos? Como é que isso não foi deslistado? Ou até como é que essa empresa não conseguiu não conseguiu, como é que ela conseguiu escapar da falência até hoje? Ela tem prejuízos acumulados mais de 11 bilhões de reais. E o seu patrimônio líquido estava negativo em mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais.
Então, se ela fosse liquidada hoje para os seus credores, ainda ia faltar aqui mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. E a companhia, ela faz sucessivos aumentos de capital. O que é isso? Sucessivas emissões de novas ações para fazer a quitação dos seus credores. A companhia, ela não tem geração de caixa, ela não consegue dar resultado. Então, por isso, ela tem que emitir várias e várias ações para conseguir transformar as suas dívidas em ações. Então, o que, que os credores muitas vezes fazem assim que conseguem essas ações? Vendem a mercado. Tanto que, se você for pegar a composição acionária da companhia, ela não tem um acionista controlador. Quase 90% do seu capital está pulverizado aí no mercado, ou o máximo que vamos ter são alguns fundos, alguns credores com 5%, 2% das ações, mas geralmente eles vendem isso aí em bloco. Por quê? Porque eles querem liquidez, querem transformar suas dívidas no mínimo que seja de recursos. E desde aqui, o mês de novembro, metade de novembro, tá aqui no 1 centavo, não vai nem pra lá nem pra cá, fica até difícil do cara pegar aqui negociações, ó, porque não forma gráfico, volume muito baixo. Deixa eu ver a média de negociação por dia, ó. No último dia, movimentou R$ 22 mil, R$ 22.537, e a média tá em R$ 42 mil. Então, a execução só tá ocorrendo em 1 centavo. É impressionante isso. E aqui, quando vamos olhar outros aspectos, se está em 1 centavo, ela já era para ter feito o grupamento, concorda comigo? Muito bem, isso aqui está se arrastando. Na verdade, tem mais tempo, certo? Mas que foi colocada de forma oficial pela companhia foi no dia 10 de julho de 2024. Naquele dia, a companhia falou que ela ia realizar um grupamento de 10 para 1 e que ele ia entrar em vigor no dia 12/8 de 2024. Aí vamos para o gráfico aqui, no dia 12/8 de 2024. Qual é o problema aqui, meus amigos? É que nessa época, 12/8, as ações já estavam aqui na região de alguns centavos. Deixa eu ver aqui, dia 12/8. 12/8, o papel já estava em 19 centavos, máxima 21, fechou nos 19, isso mesmo. Então, se fosse um grupamento de 10 para 1, iria para R$ 1,90 o papel, né? Um papel. Rapidamente ele chegaria lá no 1 centavo. Aí o que, que eles conseguiram? Eles conseguiram enrolar mais tempo, até que não faz mais sentido. Porque o papel ele chegou aqui rapidamente em 1 centavo. Aqui ele começou o mergulho final para sair ali da região dos 15 no final de setembro. No mês final de setembro, em 5 pregões, já tinha saído dos 15 e estava aqui no 1 centavo. Aí ficou, como nós vimos, entre 1 e 2 centavos, e agora só 1 centavo mesmo. Então a empresa falou assim: olha, depois de muito tempo, certo? Isso aqui é uma decisão que saiu ali em 7 de outubro. Olha, nós vamos propor, ou seja, não tinha aprovado ainda. Vamos propor lá em novembro um grupamento de 250 para 1. Então, se for agora, o que ia acontecer? Cada ação da PDG ia valer R$ 2,50 com esse grupamento de 250 para 1. Com a empresa nessa situação que eu mostrei para vocês, quanto tempo vocês acham que ela ia demorar para ficar abaixo de R$ 1 e fazer grupamento novamente? Então vejam que o dinheiro que você investe nessa empresa, o patrimônio total, ele vai cada vez diminuindo, tanto pela desvalorização, quanto pela sucessiva emissão de novas ações, quanto também pelos grupamentos que a companhia vai realizar. E, para variar, a empresa ela não conseguiu fazer esse grupamento de 250 para 1. Os acionistas rejeitaram. Então tá aí a empresa abandonada com 1 centavo, sem ter uma, uma definição de como ela vai sair dessa situação de 1 centavo. Então daqui a pouco a B3 para de negociar esse papel, e quem tem qualquer dinheirinho aqui vai ficar com ele preso. E o valor de mercado na PDG atualmente tá aqui, ó, 17,5 milhões de reais. E muitas vezes o cara pensa: nossa, aí uma empresa dessa, será possível que ela só vale 17,5 milhões?
eu chamo a atenção novamente, meus amigos, para a situação dessa companhia. Ela tem patrimônio líquido negativo, ela tem um passivo a descoberto. Enquanto que uma empresa, quanto a Vale, ao contrário. Se for olhar aqui os resultados da Vale, claro que terão aqui trimestres melhores, terão trimestres piores. Não estou comparando o PDG com a Vale, estou comparando uma empresa totalmente lascada com uma empresa que entrega resultados. Aí você pode falar: nossa, o futuro não está na mineração. Concordo com vocês, mas mineração ela sempre vai fazer parte da história humana até que a humanidade exista. Pode ser que as empresas diminuam, se fundam, passem por transformações, etc, etc, mas sempre serão vitais para a indústria. Não tem como você fugir disso. E fora isso, na bolsa nós temos várias outras empresas boas que pagam bons dividendos, como por exemplo BB Seguridade, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, só para pegar aqui algumas empresas do setor financeiro. No setor industrial nós vamos ter mais outras, vamos ter Metal Leve, vamos ter MYPK3, Home, vão ter dificuldades, vão ter seus pontos fracos, mas vão ter pontos fortes. É o contrário da PDG. A PDG só tem pontos fracos, meus amigos. Se o cara quiser confusão, por exemplo, na empresa, pelo menos com um mínimo de dignidade, se é que podemos falar assim, temos, por exemplo, Tenda. Tenda 3 é uma ação com suas dificuldades e pelo menos ela não tá aí nessa situação tão caótica como é o caso da PDG. Temos também outras empresas com situação bem melhor, Plano e Plano, temos MRV, Cirela, Menilk, Even, enfim, o que não falta, meus amigos, papéis. Então não faz sentido nenhum o cara vir com esse pensamento e botar todo o seu dinheirinho, todo o seu suado dinheirinho na PDG. Só o que explica, na minha opinião, é aquela ilusão, aquele desejo vão de querer enriquecer de uma hora para outra. O que muitos se iludem também, por exemplo, com as criptomoedas. A pessoa pega: olha, se você tivesse um Bitcoin lá não sei quando, você teria hoje um patrimônio tal, sendo que poucas pessoas, vou dizer que não fizeram, sim, poucas. Dificilmente você vai ter uma ação ou uma criptomoeda, por exemplo, subindo 100% e você não vai vender ela. Por quê? E você já vai ter passado por épocas que subiu 100, 200%, depois ficou tudo, depois voltou tudo e você ficou no prejuízo. Então vamos adotar uma mentalidade mais de prosperidade, mais de investir em bons ativos e não nessas empresas mais complicadas, beleza? Se você gostou, deixa seu like, muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.